Bom dia, paz do Senhor, queridos. É um grande prazer estar com vocês. Lembrando a todos que toda segunda e quarta-feira estamos no YouTube, vai ficar gravado para você que não vai ter essa disponibilidade de estar nos acompanhando. Mas para você que tem essa disponibilidade, que já está esperando esse momento, vou dar alguns minutinhos, pega a sua Bíblia, vamos compartilhar da palavra do Senhor e aprender, um pouquinho. Quero já agradecer a oportunidade do pastor Raí, da Deise, do Santiago, por esse momento. E é uma grande alegria compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos, entender o quão maravilhoso é ouvir de Deus e aprender dele, desse Deus que é manso, desse Deus que quer todos os dias nos conduzir ao propósito dele. Amém, queridos? Então pega a sua Bíblia, como diz o Santiago, o seu café, o seu chá, se achegue mais pertinho e vamos ouvir da palavra do Senhor. Eu vou estar ministrando em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 17. Então, espera aí um minutinho para você encontrar. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Aleluias. Encontrou 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 17. Aleluias. Vamos lá, pegou a Bíblia, como diz os meninos, ligou a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é minha recompensa? É que pregando o Evangelho eu faça gratuitamente e assim não me sirva o meu direito ao Evangelho. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele estava explicando o motivo da dedicação dele no Evangelho, de combater os combates, como ele diz. Ele estava falando que estava fazendo de boa vontade. Por mais que pareça que fazemos algo para o Senhor, debaixo de obrigações, e que ele não pune esse lado da obrigação, ele diz também haverá recompensa. Mas quanto a ele estava fazendo de boa vontade, não querendo ser pesado por ninguém, porque ele sabia, ele tinha plena convicção de o esforço que ele estava fazendo, a recompensa dele não só teria aqui na terra, mas no céu, como ele fala aqui. Aí ele explana aqui, eu quero que você vá no versículo 23. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Ele diz, eu quero ser um participante do Evangelho. Não quero só ser um espectador, alguém que não deixe legado, alguém que passe nessa terra sem um propósito.
Óbvio, irmãos, que nós sabemos que Paulo foi chamado por Deus, convocado por Deus. Mas como todos que são convocados e são chamados, ele tem a escolha de não se dedicar, ele tem a escolha de dizer eu não quero, ele tem a escolha. E irmãos, não se assuste, Deus nos dá essa escolha. Mas ele estava dizendo que estava fazendo de boa vontade, mesmo sendo açoitado, cobrado. E ele disse, ai de mim se não fizer, mas dá a impressão que se eu não fizer, eu vou ser lesado. Ele dizendo que todas as marcas que ele carregava era por prazer, era por vontade. E como ele diz aqui, faço tudo isso por causa do evangelho, porque eu quero ser coparticipante, eu quero ter participação. E ele vai explicando. No versículo ele compara a chamada dele como atleta. Eu achei bem interessante isso. Ele diz, não sabeis que entre todos os que dos que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro. Não corro quem não tem alvo. Como que não tem alvo? E luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno, desculpa aí, irmãos. Pelo contrário, versículo 27, pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo. O meu corpo eu torno ele meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele diz, eu me considero como atleta. Eu não não prego o evangelho sem nenhuma finalidade, sem nenhum propósito. Eu tenho disciplina porque tenho um alvo. Eu aplico e todo atleta parece que ele expõe o seu corpo a um sacrifício extremo. Muitas vezes sai com dores e isso ele torna o corpo dele escravo por aquelas metas que ele quer alcançar. Você sabe que um atleta, ele para alcançar o seu objetivo, ele tem muitas disciplinas, né, de comida, de alimentação, de cuidados, enfim. E ele disse, isso é porque eles estão em busca de algo corruptível, mas eu não. O meu foco, o meu objetivo é algo que não se acaba, é eterno. Por isso eu luto e eu disciplino meu corpo à escravidão. E, querido, quem é que serve o evangelho e pode dizer de boa vontade se ele escraviza o próprio corpo, né? É uma contradição, assim, se você for analisar. E ele usa o atleta, ele dizendo, o atleta, ele escraviza, ele prejudica o seu corpo, digamos assim, judeia, quando você vê alguém exercitando na academia, fazendo caminhada, enfim, debaixo de muitas dietas, porque ele tem um alvo. E ele disse, muito mais eu, mas faço tudo isso de boa vontade. Ninguém me obrigou, nem mesmo o Senhor ao teu encontro com Ele, porque achamos que estamos fazendo algo porque nos é imposto, pelo cargo, digamos assim, porque eu sou presbítero, pastor, diácono. Não. Fazemos porque temos um propósito maior, de alcançarmos vidas e sermos alcançados por Cristo também. Porque o propósito
do atleta é alcançar o benefício dele próprio, mas o apóstolo Paulo dizendo, o meu objetivo, usando como atleta, como pano de fundo aqui, não é só ganhar um prêmio, mas é não me fazer ser reprovado por aquilo que eu almejo. Eu tenho um prêmio a almejar, eu tenho um céu a almejar, eu tenho uma glória a almejar, e eu quero alcançar para que eu não me reprove nesse esforço que eu estou fazendo. Eu estou fazendo de boa vontade, que fique bem claro. Então, queridos, o que eu quero trazer nessa manhã para o nosso coração, tudo que viemos fazer para o reino, para a obra, para o reino de Deus, por mais que nos custe horas de sono, né? Por mais que nos custe alguns sacrifícios, pense desse jeito, pense dessa forma. Eu estou fazendo não é com pesar, não é com tristeza, mas é de muita boa vontade. E pasme, é com alegria. Todo atleta, ele sabe que vai ter uma recompensa do seu esforço. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa plena convicção quando ele diz, quando ele fala no versículo 27, pelo contrário, aplico socos no meu corpo e torno o meu corpo em escravo. Eu não dou descanso ao meu corpo, faço dele escravo. Tanto é que ele foi muito perseguido, açoitado, abatido, angustiado, a ele mesmo, né? Mas não desamparado. Porque ele sabia que todo sacrifício que o corpo dele pesava, como atleta ele usa essa frase, eu sei do propósito final. Então, se você sabe do propósito final dessa tua corrida, servindo a Cristo, andando com Cristo, dedicando tua vida a Cristo, se você sabe, você nunca pode pensar de outra forma a não ser essa. Faço e faço de boa vontade, porque sei a recompensa mais na frente, porque tenho plena certeza da recompensa na frente. Quando ele mesmo diz, e ai de mim se não fizer, porque eu mesmo vou ser reprovado se eu não for até o final. E é isso que eu não quero. Eu quero alcançar o meu prêmio. Então, se você quer alcançar o teu prêmio maior, querido, então insista, vai um pouco mais, ande um pouco mais, caminhe um pouco mais. Existem etapas do atletismo que é interessante. Tem corridas, tem saltos, né? Tem aqueles que atiram os objetos pesados. Eu não sei que caminhada você está no atletismo, se é correr com Cristo, se é avançar, ou se é de pular, saltar as muralhas, ou se é de atirar tudo que não procede de Deus à tua vida, enfim. Mas o importante, querido, é que nós fomos convocados, como ele diz, a uma caminhada com Cristo, com o Senhor. E que eu e você não venha impedir e não venha atrasar o processo. A dedicação de Paulo foi, ele disse, eu sei o que estou fazendo, não é como soco no ar, tem um propósito e eu não quero ser reprovado. E faço tudo isso de boa vontade, não por obrigação, não por imposição, não por cobrança, mas faço de boa vontade.
nós não pagamos nada, não fazemos nada para Cristo. Se não for de boa vontade, Ele diz: tudo bem, eu estou simplesmente fazendo uma tarefa. Mas quem sente o peso e a responsabilidade que faz de boa vontade, não é uma tarefa, é um prazer. Que nós viemos, ó Deus, servir a Cristo, queridos, com prazer. E não por tarefa, mas por prazer. Ninguém vai para uma academia dizendo ou sol ou dia. Ele vai por prazer, porque sabe que a recompensa dele é alcançar um corpo perfeito, isso e aquilo outro. Mas ele diz: não, mas no meu caso não é isso. No meu caso é uma coroa incorruptível, é algo eterno. E faço, mesmo esmurrando o meu corpo, com prazer, com boa vontade. Então essa palavra, querido, que eu quero deixar no teu coração, que se tiver de servir ao Senhor, andar com Cristo, se propor esta caminhada, não seja simplesmente como um encargo, como uma tarefa. Ele diz: não é um cargo e muito menos uma tarefa. Faço e faço de boa vontade. Eu quero orar por tua vida, porque talvez você tenha tido muitas tarefas e não há boa vontade, há só responsabilidade. Sabe que às vezes eu peço ao Espírito Santo para analisar o meu coração e dizer: Deus, que seja por prazer, que seja por vontade, Deus. Que nunca venha fazer algo por Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, por apenas um encargo. Tem um encargo sobre mim, eu quero fazer, e o Senhor diz: não. Por mais que você tenha encargos e tarefas, não coloque isso em balança, coloque isso como algo que tem que dar prazer por boa vontade. Se é para orar, tem que ser boa vontade. Se é para transmitir a palavra, tem que ser de boa vontade. Se é para jejuar, ainda que seja para esmurrar o teu corpo por falta disso e aquilo, tem que ser com boa vontade. Se é para sofrer aflições e perseguições ou tribulações e que nós passamos, Deus, eu estou passando, mas estou passando de boa vontade, porque você é a causa e o motivo de tudo isso. Por isso eu quero orar por tua vida, eu quero orar, porque nós somos muito levados a termos cargos e encargos e obrigações todos os dias. E quando se trata do Evangelho, eu vou porque estou escalado, eu vou porque é o que vão pensar, eu vou fazer porque é o que vão dizer. O apóstolo Paulo disse: serão apenas encargos e tarefas. Mas o Senhor quer ver muito mais de nós, vontade. Eu vou porque não é só uma tarefa, é uma vontade de servir, é uma vontade de fazer, é um desejo de me dispor. Aleluia. É um prazer de falar do Evangelho, é um prazer de fazer. É um prazer porque, além de tudo isso de eu fazer, eu sei que isso não será perecível, descartado, não. É algo eterno que eu estou fazendo por minha vida e por vida de outros. Pai querido e amado, em nome de Jesus, porque estamos tão preocupados em sermos vistos e avaliados por homens,
nos tornamos, ó Deus, embaixadores de cargos, de tarefas, e não de vontade, de prazer. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, toma os teus servos, os teus ministros, que presidem sobre o teu altar ou não, que são voluntários, ó Deus, de uma tão grande obra maravilhosa, que nunca, Deus, em seu coração vem ser feito com pesar, com murmuração, que venha ser feito, ó Deus, de forma até sacrificial, digamos assim, mas prazerosa, porque o Evangelho nunca foi prazer, mas foi sacrifício, mas um sacrifício, Deus, uma renúncia de vontade. O apóstolo Paulo foi chamado, mas cabia a ele aceitar e não, e a chamada foi: você vai padecer e sofrer pelo meu nome. Ele poderia dizer: não, isso não. Ele está dizendo: eu esmurro meu corpo e fique sabendo que é de boa vontade. Eu quero servir assim. Eu quero fazer assim. Eu quero me portar no Evangelho como um atleta. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelos teus filhos, ó Deus. Que eles entendam que muito mais, ó Deus, do que olhar para o sacrifício, para as obrigações e para as tarefas, e para as correrias do dia a dia, Deus, em relação à tua obra, ao serviço, em ministérios, enfim. Tudo isso, Deus, tem que estar movido por um prazer. Então, Deus, coloca prazer no nosso coração, alegria, privilégio, Deus, de sermos chamados, escolhidos para tão maravilhosa obra. Como o apóstolo Paulo diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Aleluia. Coparticipante. Queremos ser coparticipantes, ó Deus, desta obra. Por isso, Deus, coloca alegria e prazer no nosso coração, disponibilidade de te servir, e tudo isso de boa vontade. Fique todos na paz, querido. Tenha um bom dia, um dia abençoado. Desculpa aí os gaguejos, as emoções que brotam no meu coração, porque é um prazer. No dia que a obrigação pesar no meu coração e não prazer, eu prefiro sentar e começar tudo do zero. Porque servir o Evangelho tem que ser por prazer. Fique todos na paz, querido. Tenha um ótimo dia. Um ótimo dia.